Deu um erro aqui, mas vamos recomeçar. Glória a Deus. O pessoal entrar aí nessa noite, louva a Deus por cada um de vocês, né? Que está aqui nessa noite. E eu sei que Deus vai glorificar o nome dele através de nossas vidas. Glória ao Senhor. A missionária Mila está conosco também. A paz do Senhor, minha amada. Jesus te abençoe de maneira especial. A missionária Thaís já está aí, ligada com o Senhor. Cássia, Deus te abençoe, minha linda. Bruna, um beijo. Eu sei que Deus tem feito coisas grandes, meus queridos, por esses dias, e Deus vai fazer mais ainda, né? Eu sei que as coisas que Deus tem preparado são aquelas que ainda não subiram ao coração de homem algum. E o Senhor, ele tem feito coisas muito lindas por esses dias. Pessoas têm sido impactadas, a glória do Senhor tem sido visível e real, e muitas pessoas conversando e falando sobre o que Deus tem feito, né? O impacto no coração, às vezes são pequenas atitudes e a gente sabe que pode gerar muito benefício. Então, se você lembrar de alguém aí nessa noite que precisa assistir essa live, envia para alguém, envia para algumas pessoas aí, dentro de instantes nós já vamos iniciar, mas eu quero louvar a Deus por cada um dos irmãos, os irmãos que estão também aqui da Assembleia da Califórnia. Deus abençoe cada vida de maneira especial. Estamos na penúltima noite, né, da nossa live Paixão por Almas e assim o meu coração tá com saudade já daquilo que vai terminar, né? Eu sei que é um tempo do Senhor precioso e a gente precisa aproveitar as oportunidades que o Senhor nos proporciona. E para mim é um motivo de muita alegria mesmo poder compartilhar junto com os irmãos, conhecer, né, mais um povo abençoado. Quantos irmãos? Alguns me perguntaram assim: onde que você conheceu essas pessoas que estavam na sua live? Aí, para alguns, eu disse assim: quem te disse que eu conhecia eles? Né? Eu ainda falei brincando com alguns, falei, desceu uma unção assim de cara de pau e a gente foi entrando em contato com muitos dos irmãos e para mim é uma alegria fazer novos amigos e estar com vocês também aqui, né? Muitos irmãos que têm compartilhado do que Deus tem feito. Eu sei que você é uma flecha que está pronta para ser lançada para um alvo. E o Senhor, ele está esperando que homens e mulheres se levantem na nossa geração. Queria já começar a live dessa noite deixando uma palavra para o seu coração, muito conhecida, Isaías, capítulo de número 61. Enquanto o pessoal vai entrando aí, Isaías 61, a partir do verso 1, diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de tristeza, gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Glória ao nome de Jesus. A unção, ela tem um propósito, queridos. Eu quero louvar a Deus porque o Senhor nos ungiu para um propósito, né? Nós não fomos simplesmente separados porque temos talento, porque temos dons, não é porque nós somos bonitos, não é por conta da nossa roupa, não é por conta da sua beleza exterior, não é por conta de nenhum benefício humano. Nós fomos ungidos pelo Senhor, o Espírito do Senhor está sobre nós para que a gente pudesse ser uma resposta para essa geração. Então eu quero te dizer hoje, você pode ser o sorriso de alguém que há muito tempo está triste. Você pode ser a cura de alguém que há muito tempo está doente. Você pode ser como aqueles dois homens que estavam indo à oração, à hora nona, estando ali naquele lugar. E é interessante, quando eles passam, existia um homem sentado à porta. E Pedro olha para eles e diz: olha, não olhe para nós. Olha para mim, ele chama a responsabilidade. Ele olha e diz: olha para mim, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Antes de orar, né, nós estamos em umas lives de testemunhos e Deus, ele tem feito coisas tão lindas. E eu vou compartilhar uma experiência que eu vivi há um tempo atrás.
Estava eu e a Valéria, nós fomos fazer uma visita no hospital e eu já, depois dessa experiência, já vou orar, já vou chamar a missionária Thaís, mas eu creio que isso vai falar o teu coração. Nós estávamos indo para uma visita no hospital e nós não tínhamos dinheiro nenhum, irmãos. A missionária estava com algumas moedas, salvo me engano, e eu não tinha nada mesmo. E nós fomos fazer essa visita ao hospital, ali no Cali Village. E quando a gente passou por um determinado homem, tinha um homem deitado no chão, assim, pessoas passando de um lado para o outro, e o homem estava com muita febre, estava com fome. E nós paramos para falar do amor de Jesus para aquele homem, e ele tremendo, ele disse assim: eu estou com fome. Eu olhei para mim, eu falei: Deus, eu não tenho nada aqui. A missionária tinha algumas moedas e não tinha condição daquele dinheiro fazer alguma coisa por aquele homem. E ela disse assim: e aí, o que que a gente vai fazer? Eu falei para ela: só tem uma maneira da gente resolver isso. Nós vamos pedir. E interessante que passou um médico, olhou assim de longe a situação, não disse nada. Eu falei: agora nós vamos parar as pessoas e nós vamos pedir ajuda. E é interessante porque passou um homem e um menino, um funcionário assim. Eu disse assim: moço, eu preciso ajudar esse homem. Você tem algum dinheiro aí que eu possa ajudar ele? E aí ele tirou uma nota de R$ 2 e me entregou. Eu fiquei muito feliz com aquilo. E é interessante que o rapaz que estava precisando de ajuda, tremendo de febre no chão, ele tinha mais dinheiro do que eu e a missionária. E ele completou a ajuda e ele disse: irmã, tenta fazer algo por mim. Só que o dinheiro que ele tinha, também eram algumas moedas, não ia dar para comprar em frente ao hospital, que geralmente tudo é muito caro, um alimento e algo para beber. Então o que eu fiz? Peguei aquele dinheiro que eu tinha recebido, peguei o dinheiro que estava na mão dele e atravessei a rua e fui na lanchonete. Eu disse: olha, tem um homem ali faminto e ele precisa comer, e eu vim dizer a você que eu preciso fazer com que esse dinheiro eu compre um biscoito e um suco para levar ele. E aquela mulher ali abriu o coração e ela me entregou isso. Quando eu cheguei lá, eu pude ofertar na vida dele. E aquilo trouxe uma lição muito profunda ao meu coração. Às vezes, querido, nós colocamos muitas desculpas para dizer, eu poderia dizer assim: ah, mas eu não tenho dinheiro, e lançar apenas uma palavra ali para aquele homem, mas ele também estava com fome. Então, com esse pequeno testemunho, eu quero dizer assim, que você que possa. Então, você pode ser o canal que Deus quer usar para você ir buscar muito bem. Deus, ele tem muitas formas de trabalhar e por muitas vezes é necessário a gente sair da nossa zona de conforto e ir buscar aquilo que as pessoas precisam. Então fica com esse testemunho aí nessa noite, vamos orar ao Senhor. Eu já vou também convidar a missionária Thaís, ela chegou recentemente de um período de treinamento missionário, vai retornar e eu creio que vai falar muito ao teu coração as experiências que ela viveu. Glória a Deus, vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome. Eu te agradeço porque o Senhor tem sido fiel, Senhor. Pai, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor possa falar nessa noite de maneira sobrenatural. Eu oro pelas vidas que entraram na live, pelas pessoas que estão acompanhando, porque eles ainda não fizeram um compromisso com o Senhor, Pai, mas que o coração tem sido incendiado pela tua palavra. Salva almas através dessas lives, que cada testemunho, que cada experiência fique marcada de tal maneira que eles possam ter o desejo de conhecer esse Deus verdadeiro e vivo que é o Senhor. Nos dê, Pai, uma noite abençoada. Usa a tua fé especial. Continuamos a orar pela nossa cidade. Eu te louvo, meu Senhor, o Senhor colocou a tua mão poderosa e o comércio não foi fechado, teu nome foi glorificado, Senhor. Continua operando sobre a cidade de Itabuna. Oramos pelos casos, Pai, que estão crescendo. Eu oro também pela cidade de Ilhéus. Tenha misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Coloca a tua mão poderosa, meu Senhor, e faz milagres acontecerem. Que todos aqueles que ouvirem a live nessa noite sejam tocados com a tua glória e com a tua presença, Pai, neste lugar, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu chamar a missionária aqui. Oh, como Deus é fiel. Estou aguardando aqui a conexão. Ô, missionária. Pai do Senhor, minha linda. Tá baixo o seu áudio. Abaixo o áudio. Melhorou? E aí? Um pouco. Deu uma melhorada Eu não sei se é agora? aqui o meu. Deixa eu aumentar aqui.
Aumenta aí um O pouquinho. meu tá todo cheio. O pessoal tá ouvindo direito aí? Ela? Pessoal, vocês estão ouvindo? Estão ouvindo legal, gente? Pra mim ainda tá um pouquinho baixo aqui. Dá pra eu te entender, mas tá um pouquinho baixo. Será que um fone de ouvido resolve? Eu acho que vai ficar melhor. Vamos ver se um fone de ouvido resolve, gente. Prazer estar aqui. Em nome Amém. da Rayane. Privilégio. Abaixo. Maravilha. O pessoal tá falando aí. Gente, já vou providenciar um fone, tá? Aguenta aí um pouquinho. Ao vivo tem outras coisas. Ah, lógico. Com certeza. Desligue minha câmera, por gentileza, Rayane. Só para eu colocar o fone aqui. Não entendi. Desliga minha câmera para eu colocar o fone. Pronto. Ao vivo tem dessas coisas, pessoal. Deixa ela dar um sinalzinho aí que a gente recomeça. Glória a Jesus. Mais pessoas entraram aqui. Ô, Fabi, beijo, minha linda. Deus te abençoe. Tá aqui nessa noite conosco também. Deus abençoe sua vida. Mateus e Tamar. Glória a Jesus. Minha mãe tá aí. Irmã Leide, Deus te abençoe, minha amada. Pastor Laércio Rocha. Deus te abençoe, meu querido. Acabou de entrar a conferencista Marinei Rocha. Oh, glória a Jesus. Deus é bom demais. Deus abençoe cada uma das vidas. As irmãs que estão aqui pela primeira vez, que me seguiram, né? O que a gente vai ter um contato melhor até, mas muito bem-vindas também. Imagino que sejam amigas da missionária Thaís. E estou esperando só ela dar um sinalzinho aí para a gente continuar a live. Deus é fiel. Mãe Jéssica, Deus te abençoe, minha linda. Prazer ter você aqui conosco também. Ô, Leide, glória a Jesus, minha filha. Que bênção. Deus te abençoe. Tá meio ruim e a missão está ajeitando lá para a gente continuar lá. Pronto, vamos lá. Agora vai. Acho que agora tá melhor. Pronto. Pronto? Melhorou. Ah, ótimo. Rapaz, gente, perdão o transtorno da noite. Tranquilo. Glória a Minha amada, Deus. seja bem-vinda. Obrigada, A obrigada. live Obrigada. Você estava aí acompanhando algumas por esses Tava. dias, né? Sendo edificada também. Muito edificada, E muito. maravilha. Eu creio que tem sido, Thaís, um tempo precioso, né? Para quem não sabe, eu vou já apresentar ela. Thaís é daqui da cidade, Itabuna, congrega ali na Assembleia da Califórnia, né? Verdade. É uma amiga, conheço muita gente dali, um povo abençoado. E recentemente foi enviada para o campo, né? Para um trabalho missionário, para uma escola de Isso missões. mesmo. Então, assim, para você, querido, que tem desejo de ingressar, fazer uma escola missionária, um centro de treinamento, alguma coisa assim, Thaís tá aí. Você pode até mandar algumas perguntas, você que está na live, algumas pessoas quiserem perguntar algumas coisas, a gente está aqui para responder Isso mesmo. essa noite. Digo a mesma coisa, Thaís, que eu disse para os outros. Fique à vontade, se necessário for, a gente prolonga essa live, mas deixa Deus falar através de ti. Pode deixar, minha amada. Primeiro, gente, eu quero dizer que é um privilégio muito grande. Eu vi a Rayane pregar a igreja, né? Pessoal que tá aí, obrigada, gente. Tem uma galera aí acompanhando as lives. E nessa noite eu sei que o Senhor tem uma palavra muito forte para você que é vocacionado. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já parou e falou: Senhor, para que eu fui chamado?
A gente para, às vezes, para perguntar isso, né? Tá dentro da igreja há anos e anos e não entende o chamado. E eu sei que o Senhor tem uma palavra nessa noite para você que tem uma chama ardendo em seu coração e, às vezes, nem sabe por onde começar. Eu quero louvar a Deus, primeiramente, pela vida da irmã Rayane, missionária Rayane, que eu vi pregar tantas vezes e fui muitíssimo abençoada. Inclusive, Rayane, em uma das últimas vezes que eu participei do Ciclo de Oração na Califórnia, era você quem estava lá pregando. Não sei se você lembra e tal, mas antes de viajar, era você quem estava lá pregando no Ciclo de Oração e eu fui muito edificada. O Senhor falou muito comigo naquele dia. E louvar também a Deus por sua vida, porque se uma pessoa que assistiu essa série de lives tiver em seu coração uma edificação suficiente para tomar uma atitude e fazer diferente pelo reino, através do que foi falado aqui, o céu já fará festa, o reino do Senhor já vai ganhar, almas vão ser alcançadas, porque um coração alcançado por uma palavra que foi dita aqui, ciente, para que o reino de Deus seja edificado e o reino do diabo seja bombardeado, né? Então eu louvo ao Senhor pela sua vida e pela sua atitude. Quando eu vi a paz missionária, tem alguém falando aí, o pessoal falando, paz, pessoal, paz, gente. Quando eu vi o nome da live, do projeto, e eu me senti muito edificada. E eu falei, Senhor, ainda há pessoas que se importam com o chamado verdadeiro, com a intenção verdadeira do ID. Ainda há pessoas que se importam com o reino que não é feito lá de quatro paredes. E às vezes a gente passa a vida dentro de igreja e achando que a seara é ali. Mas eu sempre costumava dizer na igreja, a seara não é as quatro paredes. A seara está fora, né? A seara está fora e é preciso que a igreja se atente a isso. O tempo é oportuno, a hora é chegada, o Senhor tem despertado, tem balançado a figueira, tem mostrado que a igreja não pode ficar quieta, calada, plantada, sentada em bancos confortáveis, mas sair para cumprir o ID do Senhor. E por isso, missionária, é um privilégio muito grande estar aqui em sua live, participando e sendo edificada antes de tudo. Antes de tudo, sendo edificada pelos testemunhos que já tenho ouvido aqui. Muito obrigada, viu? Mas, antes de continuar, eu quero só deixar bem esclarecido aquilo que muita gente já conhece, um texto que está em Mateus 28, 28, versículo 18, 19 e 20, que diz: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Louvado seja o nome de Jesus. Pode prosseguir, missionária. Você quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Fique à vontade. Amém. Gente, como a missionária já nos apresentou aí, eu sei que tem muita gente aí acompanhando que nos conhece. Eu congrego ali na Califórnia. Sempre congreguei, hoje não mais, porque estou em outras terras. Mas eu sempre congreguei ali na Califórnia, na Assembleia de Deus. E é minha igreja, a qual tenho muito amor e paixão por essa igreja. Mas eu sempre entendi que o Senhor havia me chamado para algo específico e diferente. Eu sei que isso pode arder em seu coração também. Você está assistindo essa live, né? E eu tenho absoluta certeza que quando o Senhor chama, Ele bate na porta o tempo inteiro. Você está ali, às vezes, insistindo em fazer outra coisa, em seguir outro caminho, mas o Senhor, Ele está ali o tempo inteiro batendo na porta. E qual era o culto que mais me emocionava participar na igreja? Era o culto de missões. Era quando eu podia apresentar ou assistir a realidade de povos não alcançados. Sempre tive uma paixão imensa em estudar os povos não alcançados. A gente sabe que existem, aqui dentro do Brasil, alguns povos que foram pouco alcançados pelo Evangelho ou aqueles que não foram alcançados. E às vezes é difícil a gente dentro da igreja imaginar isso. Ora, tem alguém no Brasil que não foi alcançado pelo Evangelho? Que não ouviu falar de Jesus? Tem! Tem, claro que tem. Lógico que tem. Tem uma África específica aqui dentro do Brasil. Tem um povo precisando ouvir do Evangelho. E só para iniciar um pouquinho, para que você entenda que se você tem uma chama ardendo aí dentro do seu coração, uma chama batendo forte, um dia o Senhor vai fazê-la
brotar de alguma forma. Um dia o Senhor pega a gente, tira do conforto e leva. E leva para algum lugar. Eu, assim como muitos de vocês que eu sei que está aí assistindo, ouvia muitas vezes o Senhor falar: olha, eu vou te dar as nações. Olha, Itabuna, se despede de Itabuna, se desprende, porque o missionário precisa ser desprendido. O missionário precisa ser desprendido. O missionário entende que a casa dele não é fixada em um local, né? Ele precisa caminhar e ir aonde o Senhor levar. E eu entendia isso muito fortemente dentro de mim. Quando eu ainda trabalhava com departamentos dentro da igreja, trabalhando no departamento de jovens, trabalhando no departamento de ensino, um dia, tem ali uma pergunta ali, mas quem quiser ir anotando aí, gente, depois eu vou me atendo às perguntas que vocês estão fazendo para conseguir responder. Um dia... A pergunta é dizendo que você é linda. Eu acho que é alguém especial que está muito por aí assistindo a live. Então, trabalhando muitas vezes em alguns departamentos na igreja, um dia eu me senti um pouquinho cansada, me cansei um pouquinho. Eu falei: Senhor, eu acho que tem algo diferente para eu fazer. Não que o trabalho necessário dentro da igreja, irmãos, seja algo fútil ou que mereça um menosprezo porque alguém saiu para fazer a obra, não. Porque é necessário que dentro da casa de Deus haja alguém fazendo a obra dele. A obra aqui na Judéia precisa também caminhar, né? Estamos ouvindo aí, áudio, gente? Ficou sem áudio? Opa! Tá me ouvindo? Tá ouvindo, gente? Tá ouvindo? Oi? Glória a Deus. Glória a Deus. Tá carregando aqui, eu não sei se é o meu ou se é o dela. O pessoal tá me ouvindo? O pessoal tá ouvindo? Agora travou. Tá me ouvindo? Dá um ok aí. Quem tá ouvindo? Estão ouvindo agora? Ok, ok. É a internet que deve ter caído. Tá repreendido mesmo. Pessoal, é meu fone, hein, gente? Agora ok. Estão me ouvindo? Sim. Fique tranquila. Meu fone. Então, um dia eu parei e falei: Senhor, eu acho que a hora é chegada. O momento é chegado. Sim. Só que muita gente pergunta pra gente, eu sei que gente que está aí acompanhando, algum missionário que está acompanhando, já deve ter ouvido essa pergunta. Como é, Thaís, que larga tudo e vai para o campo fazer missões? Como é que faz isso? Não há, a gente costuma dizer que não há nenhum romantismo. Não há nenhum orgulho, nenhum motivo para orgulho, nem beleza sobrenatural em deixar tudo e ir fazer a obra de Deus. Porque a gente não faz mais do que a obrigação, assim Paulo dizia, né? Mas o ano passado, eu, professora, sempre trabalhei na escola, ensinando. O ano passado, quis traçar outros planos para a minha vida e ao invés de tudo dar certo, tudo dava errado. Ao invés de tudo caminhar como planejado, tudo caminhava por um caminho que eu não esperava. E eu comecei a entrar em conflito com Deus e entender que a hora era chegada. Tem um amigo que fala para mim que o start de Deus uma hora chega em nossa vida. O start de Deus chegou na minha. Quando foi no mês de outubro e novembro, mais ou menos, eu comecei a receber alguns convites para pregar aqui e ali, em outras cidades, e eu não entendia muito bem o porquê. Mas o Senhor queria me colocar em cima do púlpito para entender que não era do púlpito que eu fazia parte. Por mais que seja belo, por mais que seja bonito, eu conversava até com Rayane a respeito disso ontem. Por mais que seja interessante você estar ali na frente de um púlpito com o microfone na mão, falando do amor de Jesus, o chamado e a vocação é diferente às vezes para a gente.
O meu coração ardia por estar no campo. Meu coração ardia por estar em algum lugar pregando o evangelho, para estar alfabetizando crianças em uma aldeia indígena, em um quilombo, em algo do tipo, na África, nos ribeirinhos da Amazônia. Eu não entendia como ia chegar lá. Não entendia como ia chegar lá. Eu lembro que uma vez, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu ganhei um violão de presente. Eu ganhei um violão de presente de uma amiga. E junto com o violão veio uma carta dizendo, olha, esse violão é para você pregar e cantar nos ribeirinhos da Amazônia, é para você cantar lá no sertão onde você for. E eu entendi aquilo como algo do Senhor falando ao meu coração, é tempo de deixar. E o ano de 2019 foi um ano de batalha espiritual. Eu não conseguia mais fazer nada. O meu coração era o tempo inteiro confrontado para deixar tudo e ir. Mas deixar tudo ir não é fácil. Não é fácil. Porque você tem um trabalho, você tem família, você tem amigos, você tem sonhos que às vezes você sonha, todo mundo sonha parecido, mas um dia o Senhor começa a lhe incomodar de tal forma que você não tem mais para onde correr. E isso aconteceu comigo. Eu tenho um testemunho muito pessoal também. Quando, aos 26 anos de idade, e muita gente que está aí talvez conheça isso, onde eu vou, eu falei para o Senhor que ia contar, porque isso faz parte da minha trajetória em missões. E antes de dizer aonde eu estou hoje, eu preciso só resumir. No momento que o Senhor falava comigo e me dizia que um dia eu estaria onde eu estou, inserida em um contexto missionário, eu descobri, uma irmã me chamou na igreja e falou assim, olha, o que vai acontecer com você, Thaís, é para a glória de Deus. Mas eu falei, uai, o que vai acontecer comigo? Então, de repente, eu estava no ciclo de oração e a irmã me entrega uma profecia dessa e passa 2 meses, eu não entendia o que ia acontecer. De repente, descubro no pé da minha barriga um caroço. É para você que está aí assistindo essa live entender que quando o Senhor tem um propósito em sua vida, Ele vai usar meios que Ele quiser. Os meios necessários para fazer com que a promessa se cumpra em sua vida. Entenda isso nessa noite, em nome de Jesus. E eu descobri um caroço no pé da minha barriga e comecei a passar por médicos. Os médicos não entendiam o porquê, não sabiam o que era. E os últimos exames que eu fiz, descobri que eu tinha uma endometriose. É uma espécie de, se alguém não sabe mais ou menos o que é uma espécie de manta que envolvia o meu útero e fazia o meu útero crescer como de uma mulher grávida. Meu útero crescia. E eu larguei a faculdade, deixei de ir para a igreja, porque a minha barriga crescia como uma de uma mulher grávida. E é engraçado que eu, em todo o tempo, enquanto a minha volta estava todo mundo desesperado, eu lembrava de um sonho. Eu lembrava de sonho. Eu falava assim, Senhor, os meus filhos virão da África. Serão adotivos. Quando eu chegar na África, um dia, eu vou adotar crianças. Era isso que eu falava para Deus. E comecei a passar por médicos e mais médicos, e os médicos não entendiam como uma pessoa da minha idade tinha contraído uma endometriose, e aquilo acontecer. Bran, missionária Brandina de São Paulo, tá aí. Oi, Bran, Jesus lhe abençoe. E os médicos não entendiam o porquê. E da última vez que eu fui no médico, ele falou, olha, vai ter que tirar seu útero. Todo mundo tá me ouvindo bem, gente? Todo mundo tá me ouvindo bem, né? O médico falou, olha, vai ter que tirar o útero. E todo mundo sofria muito mais à minha volta. Todo mundo sofria muito mais à minha volta do que eu mesma. E da primeira vez que eu passei pela cirurgia, o médico marcou minha cirurgia. Eu já não estudava mais, já não trabalhava mais. Né? Eu já não frequentava mais os lugares que todo mundo frequentava. Porque eu já tinha uma barriga como de uma mulher grávida. Foi um período muito difícil para minha família. E como eu já não aguentava mais aquele processo, eu falei, olha, eu cheguei para o médico e falei, tira o útero, porque eu entendo que Deus tem algo para mim. Eu entendo que o Senhor vai trabalhar, e o Senhor já havia me dito que era para a glória de Deus. Então arranca meu útero, tira esse negócio, arranca esse negócio para lá, que eu quero voltar à minha vida normal. E numa tentativa de recuperação, os médicos não tiraram meu útero. Quando eu acordei da cirurgia, eu acordei muito revoltada. Falei, nossa, por que não tiraram meu útero? Por que não acabou logo com esse sofrimento? Eu preciso voltar à minha vida. E eles disseram, não, Thaís, você vai passar por um processo de tratamento, vai tomar uma medicação cara e a gente vai tentar recuperar. Só que não foi isso que Deus permitiu
Eu tô correndo muito aqui só para entender e para vocês tentarem entender onde eu estou hoje. E não foi isso que o Senhor permitiu. Então, eu comecei a tomar uma medicação cara e ele disse para mim, olha, se houver se você sentir algum efeito colateral, por favor, me avise. E eu assim o fiz. Comecei a tomar o remédio, começou a me causar efeitos colaterais. Liguei para ele, falei, não quero mais tomar o remédio, por favor, remarque minha cirurgia. Tá, pessoal? Esse é um processo que todo aquele que é chamado de Deus, às vezes, passa para que o chamado seja cumprido. Entenda isso nessa noite. Que às vezes o processo chega para que você entenda o propósito de Deus em sua vida. Vai passar por processo, não vai entender o processo, mas é Deus trabalhando, porque é tudo no tempo dele. É tudo no tempo oportuno dele. Então o médico remarca a minha segunda cirurgia. E quando ele remarca a minha segunda cirurgia, ele fala, olha, dessa vez não tem jeito, o processo que a gente vai fazer em você, possivelmente você não vai mais poder ter filho, só por um milagre. E a única coisa que eu respondi para ele foi o seguinte, eu lembrei de Jó. Aí eu lembrei de Jó, falei, olha, Deus deu. Se ele quiser, ele toma. Bendito seja o nome dele. O Deus que me deu um útero e colocou aqui dentro de mim, ele é capaz de colocar um novinho. Tirar o doente e colocar unção. E se ele não quiser me dar filhos naturais, eu já disse para ele que os meus virão da África. Virão do sertão, virão dos ribeirinhos da Amazônia. Eu tinha essa conversa particular com Deus. E eu passei pela segunda cirurgia. Os médicos disseram, olha, Thaís, você não vai mais poder ter filhos naturais. E ao invés de eu desesperar, porque muita gente olhava para mim e falava, meu Deus, vai entrar em depressão. Vai entrar em depressão. Claro que vai entrar em depressão. Uma menina nova, não casou ainda, né? Pretendendo ter filho, toda mulher sonha em ter filho. Você que tá aí, né? Nessa live, mulher, eu tenho certeza que você sonha em ter filho. E assim era comigo também, não era diferente. E aí o Senhor me permitiu passar por esse processo todo e eu disse para o Senhor, Senhor, que o meu testemunho alcance vidas, para que vidas entendam que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Agora, o propósito que tem na nossa vida precisa ser cumprido. Não importa se com útero, sem útero, com uma perna, faltando um braço, faltando uns olhos. Não importa, o propósito de Deus vai ser cumprido na nossa vida. Então, eu passei por isso tudo. E o que eu fiz agora? Fui estudar para concurso. E o Senhor não me permitia passar em nenhum, missionária Rayane. Não. Eu estudava. Minha irmã. Eu estudava horas e horas. Me mudei para Salvador, fui trabalhar lá, estudava, virava madrugada estudando. E o Senhor não permitiu. Voltei para Itabuna em uma festividade de jovens. O Senhor usou uma irmã para falar: eu te dei as nações. Eu te dei as nações. Eu te escolhi desde o ventre. E a partir daquilo ali, eu comecei a pesquisar agências missionárias. Comecei a pesquisar agências missionárias porque na minha linha de pensamento era o seguinte: eu ia para o sertão, depois ia para os ribeirinhos da Amazônia e depois a África. Ainda é, tá, pessoal? Ainda é o sonho do meu coração. Se é assim que o Senhor vai prover, eu não sei. Porque do homem é o plano do coração. Mas de Deus vem a resposta da boca. E depois de passar por esse processo todo, eu fui estudar para concurso. Fui tentar fazer muitas coisas na vida. E o Senhor falava o tempo inteiro comigo: eu te dei as nações. Certa vez eu desci aqui num Cio de Oração, estava de férias, fui aqui no bairro de Fátima, aqui na Metodista Wesleyana. Meu amigo Matheus está aí assistindo a live, você conhece. Você é metodista, né, Rayane? Sou. Assim, eu tenho muitos amigos metodistas. Uma vez eu estava lá, a irmã me deu a oportunidade em um ciclo de oração aqui, a irmã Silvia, mãe de Jéssica, que está aí. Tive a oportunidade, sentei. Sentei, e quando eu sentei, a pregadora foi pregar. E depois, assim que ela pegou o microfone, ela disse: essa jovem que teve a oportunidade, se desapega de Itabuna, arranca as raízes e levanta a âncora, porque você não vai ficar aqui. Eu falei: Senhor, de novo isso? De novo, Senhor, esse negócio? E passou-se muito tempo, e como eu falei, o ano passado, Senhor, pessoal da Metodista, Jesus abençoe vocês. Eu amo a Metodista, gente, amo demais.
E o andar do Senhor me incomodava de uma tal forma que eu tinha que deixar a sala de aula para entrar para um quarto para ir chorar e dizer, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Porque por mais que eu insista, a coisa não anda. Por mais que eu diga, vou fazer isso, o Senhor fala, não é isso. E eu entrei em um confronto muito grande com Deus, porque é muito difícil você deixar tudo ir. Meu Deus. Mas quando o Senhor, quando Jesus foi escolher os 12, quando ele encontrava fazendo qualquer atividade, ele falava, deixa tudo e vem. Aleluia. Encontrava um pescador, deixa tudo e vem. Encontrava um cobrador de imposto, deixa tudo e vem. Encontrava outro que fazia outra atividade, deixa tudo e vem. Segue. Porque tem uma frase que eu carrego muito comigo e aplico ela no meu coração. É que a grande comissão, o ID, é uma ordem. Quando você desobedece, você peca. Verdade. E aí a gente para analisar. Será que tem muita gente pecando dentro da igreja e não está sabendo, irmã Rainha? Tem. Tem muito crente sentado nos bancos da igreja, achando que não está pecando. Mas quando você lembra da grande comissão, que a grande comissão é o ID, que o ID é uma ordem e que você não está fazendo, então está pecando. Verdade. Isso é muito forte. Eu aplico muito isso no meu coração. E aí entrei em um conflito muito grande com Deus e falei, Senhor, eu vou. Eu vou. Entrei em contato com a agência missionária, o pessoal da MEF que está aí, coloca aí, vem para a MEF, pessoal. Bota aí o endereço da MEF para o pessoal seguir e acompanhar os nossos trabalhos. E eu me preparei, conversei com a igreja, conversei com a família, conversei com os amigos, deixei tudo e fui. Aleluia. Deixei tudo e fui. E eu me lembro muito bem que quando você vai, quando eu comecei a dizer para as pessoas que eu estava indo, que eu estava deixando tudo ir e indo, né, fazer a obra do Senhor, eu lembro que um chorava, outro dizia, você tá doida? Vai deixar tudo ir? Meu pastor olhou para mim e falou, tem certeza? A gente tem muito plano aqui, Thaís, para fazer. Eu virei para ele e falei, pastor, na Judéia tem muito trabalhador. Agora, os confins da terra precisam de ceifadores, né? Aqui na Judéia e em Samaria tá tudo muito bom, né? É muito fácil. Mas lá, nos confins da terra, tem pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. E foi... Deixa eu te Fique à vontade. Só para mim pontuando, né? E é algo muito lindo, porque assim, você precisa ter convicção daquilo que Deus falou com você. É desse modo. Nem sempre as pessoas vão entender. É claro, eu carrego sempre uma frase que eu digo assim, o maior inimigo do melhor é o bom. Aqui estava bom, mas o melhor de Deus não era aqui. Glória a Deus. Então, às vezes, a gente precisa entender aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. E na maioria das vezes, ninguém vai entender. Às vezes a gente chora porque a gente não tem maturidade. E a maturidade é um local solitário. Porque quando você chega no nível de maturidade, você aprende a não chorar mais por certas coisas. Sim. Às vezes, eu falei, eu esperei que alguém fosse aplaudir. Alguém disse assim, que doidice é essa? Entendeu? E você entende que só que Deus não falou com o outro, falou com você. Exatamente. Só para pontuar e deixar você continuar, logo quando eu aceitei Jesus, há 15 anos atrás, nos 2 primeiros anos de evangelho, eu dizia assim, eu falei, eu vou ser missionário, eu coloquei isso no meu coração. Eu vi aquelas mulheres, né, de cabelão, que na época era do cabelão, né? As missionárias de cabelão. E eu tinha essa referência, eu vou ser uma missionária. E eu lembro de uma vez, uma determinada pessoa muito próxima a mim, ela chegou e disse assim, você vai ser o quê? Quando você estiver na África, você conversa comigo. E aquilo foi como uma flecha em meu coração, vim para casa, chorei. Falei, Deus, eu não vou ser mesmo. O Senhor falou comigo, até uma frase que Marco Feliciano lá atrás, no início do ministério dele, falou. Ele disse, você irá do tamanho do seu sonho. E o Senhor ele me deu aquela força. Eu disse assim, e quando chegou o momento realmente da unção de Deus para comprovar uma caminhada que já vinha, porque você não é ungido para ser, mas você já é para ser ungido, né? Quem é missionário, na verdade, já vem trabalhando com missões. Então eu entendi. Então, hoje, essa pessoa, depois de muitos anos na caminhada, me viu,
já me chamou até para ministrar na igreja que ele faz parte, em outra cidade. E, tipo assim, Deus foi ajeitando as coisas. Então, assim, se você segurar em palavras que pessoas te dizem, você nunca vai conseguir cumprir. É desse modo. É desse modo. É desse modo mesmo. Só quero fazer uma pergunta, gente. Vocês estão aí assistindo a live, eu gostaria que vocês participassem. Só para dizer assim, quem aí, quem de vocês que está assistindo a live assim, já falou, Senhor, há uma chama que queima muito forte dentro de mim. Eu ainda não sei por onde começar, mas eu quero fazer algo mais para o seu reino. Se algo já passou pelo seu coração, pela sua mente dessa forma, dá um sinalzinho aí, só porque no final eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. O que a Rayane falou é muito verdade, é muito verídico, né? Às vezes é muito loucura. É loucura você deixar tudo e você partir para fazer e prosseguir no chamado daquilo que o Senhor lhe chamou, daquilo que o Senhor tem para sua vida. Mas é isso aí mesmo. A mais pura verdade é, quem tem um chamado, quem sabe que há um propósito maior de Deus no reino, em sua vida, ele sente, ele já trabalha isso por muito tempo, né? Ele já não é muito conformado com o que ele vê no dia a dia. Ele já quer algo mais. E foi isso que aconteceu comigo. Eu digo, Rayane, que enquanto eu preparava momentos missionários para apresentar no culto de missões, eu falava, Senhor, estou cansada. Eu quero um dia ser um momento missionário. Senhor, eu estou cansada de trazer fotos do sertão, fotos da África, fotos dos ribeirinhos da Amazônia, apresentar no telão da igreja, levantar um clamor e dizer, olha lá como está a situação. Bora levantar aqui, vamos clamar, mas se ninguém vai, o que adianta? Né? Se ninguém vai lá, o que adianta eu promover? Irmãos, eu não estou aqui falando nada contra os nossos projetos missionários que nós temos na igreja, os congressos missionários que nós temos, porque isso tem edificado muitas vidas, né? Se o Senhor tem levantado pessoas como Rayane, pessoas como outros missionários que estão nessa live, para sair, para ir cumprir o ID, é porque ouviu dentro da igreja. É porque a chama acendeu em um culto missionário. Então isso é muito importante dentro da igreja. Só que alguém precisa sair das quatro paredes. Não vai adiantar a gente promover festas, festividades, congressos missionários, apresentar a realidade do campo se ninguém é o campo. Então é necessário que a igreja se desperte para isso. E eu me lembro de uma vez que a gente estava num culto de missões e o pastor chegou e falou assim, olha, eu quero preparar jovens para ir, para sair, para cumprir o ID, porque quero preparar jovens para mandar para fazer missões nos quatro cantos do mundo. E eu lembro muito, eu me lembro, tenho isso muito assim, ainda perceptível na minha mente, que todo mundo gritou, vai, Thaís! Porque todo mundo entende quando você é inconformado, Rayane. Todo mundo enxerga isso em você. Todo mundo percebe a inconformidade em você. E eu me lembro muito bem. E aí eu decidi, quando eu decidi, eu tive os meus momentos com Deus, e aí eu falava, reunia as pessoas para poder comentar. Escolhi uma agência missionária, a MEF. Vocês podem, o pessoal está colocando aí nos comentários o endereço da MEF, vocês podem conhecer. Por quê? Porque eu queria ter uma preparação. Eu queria fazer uma escola. Eu queria entender o que é missões. E eu fui para lá estudar 23 disciplinas que dizem respeito ao campo missionário, saúde emocional, batalha espiritual. Por que tudo isso? Porque é isso que você vai enfrentar no campo. Batalha espiritual, ter saúde emocional, para entender que agora, às vezes, vai ser você, Deus e o campo missionário. Às vezes vai ser você, Deus e mais ninguém. Né? Família fica para trás, igreja fica para trás, e às vezes, nesses momentos, a gente precisa estar mais que preparado para estar ali. E aí o Senhor nos direciona para a MEF. Eu vou fazer o programa Pé de Poeira, um programa de duração de 6 meses, onde a gente fica numa base missionária, se preparando realmente para ir para o campo missionário, né? Entendendo a realidade do campo missionário. E quando a gente chega no campo missionário, eu costumo dizer, Rayane, que o missionário ele casa com missões. Sabe, é uma aliança que você põe no dedo, que tem um compromisso para o resto da vida? Não tem mais retorno. Não tem mais retorno. Eu fui fazer o período do Pé de Poeira, e o Pé de Poeira, ele direciona a gente especificamente para a missões no sertão. E o pessoal pode estar perguntando aí, eu já vi algumas perguntas subindo, e eu sei que isso chega muito, esse questionamento para a gente. O que é missões no sertão? Pronto. Eu vou parar aqui, esse processo de contar a minha caminhada até missões. Foi mais ou menos isso. O Senhor me apertou, tomou, tirou coisas que eu tinha, fez abrir mão de sonhos que era meu para cumprir os sonhos dele.
E por isso que eu tô aqui hoje conversando com vocês. E o que é Missões no Sertão? O sertão, o contexto sertanejo está lá inserido nos povos menos alcançados. Quem são os povos menos alcançados? A gente fala dos quilombolas, ribeirinhos da Amazônia, o sertanejo, a gente pode falar também dos mudos e surdos, né? Gostaria que vocês que estão aí assistindo se atentassem para isso. É preciso que a igreja prepare pessoas para evangelizar mudos e surdos. É difícil encontrar esse público na igreja. Muito difícil. Eu não sei, não me lembro. Deixa eu compartilhar um negócio aqui, porque tem uma testificação aqui, minha filha, nessa noite de... Glória a Deus! em algumas áreas e vai puxando uma vez. Você falou algo muito interessante aí. Queridos, uma vez eu fui pregar num culto no lar e na formação que eu tive na faculdade, eu tive 2 semestres de Libras. Só que não foi o suficiente para a gente desenvolver totalmente para traduzir um culto inteiro, né? Uhum. Mas me ajudou. E aí eu cheguei numa casa com um desafio muito grande. 2 pessoas surdas. Uma mãe e uma filha. E eu fui pregar nesse culto. E eu lembro até hoje que sobre Isaías 53, a mensagem que eu tinha para pregar. Agora pense, você tem que falar olhando para a pessoa, para que ela ouça os seus lábios, e algo assim que me marcou e todo mundo se emocionou, porque a minha maior preocupação era elas não entenderem a mensagem daquela noite. Porque tinham pessoas que escutavam perfeitamente, só que a minha atenção era elas. E tinha uma mãe que era surda, ela não conseguia desenvolver nada mesmo. Só que a menina, que era menor, a filha dela, sabia um pouco de Libras. E aí o que acontece? Eu fui com os sinais que eu lembrava, ministrando a palavra e falando, resumindo a história. Eu não vou esquecer daquela cena e fica para você que está assistindo aquela hora. Chorei naquele tempo como criança. Glória a Deus! Porque enquanto eu disse a Deus, falei, Deus, eu não vou conseguir transmitir a mensagem com o meu desejo. Eu abaixei os meus olhos para ler a Bíblia, porque eu não sabia o versículo, o capítulo todo de cor. A criança, ela interpretou Isaías 53 para a mãe. Meu Deus! Enquanto eu falava e chorava, a criança interpretou. E para finalizar, Jesus salvou 2 mulheres naquele dia. Gente, dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Aquilo ali me marcou. Então você entrou na área do surdo aí, só que eu saí de lá dizendo assim, preciso me capacitar mais, porque foi um desafio, foi uma operação de Deus. E eu fui tão assim, incrédula naquele dia, que eu olhava para ela e disse, você tem certeza que você quer Jesus? E ela disse, não faz isso. Muito bom. Eu entendi a mensagem. Porque glória a Deus, glória a Deus. Está glorificando para o que não existe, entendeu? Mas foi bom. Continue, minha linda. Glória a Deus. Ayane, isso só alegra o coração da gente, porque é um público ao ser alcançado. Você está aí assistindo essa live? Não, Thaís, eu não quero ir para o sertão, não quero ir para a África. Vai estudar Libras, vai para falar de Jesus para o mudo e para o surdo que tem aí na cidade? Pelo amor de Deus, porque a gente não vê isso na igreja, Ayane. Não tem mudo e surdo sentado nos bancos da igreja, porque não tem quem fale de Jesus para eles. Por isso, hoje é uma classe inserida nos povos menos alcançados. Porque a gente não tem preparação nas igrejas. Como é que você convida um mudo e surdo? Vou dar uma pausa aqui no sertão para a gente falar nisso, que eu acho que o Senhor tem algo a falar no coração de alguém nessa noite a respeito disso. Como é que você convida um mudo, um surdo para ir na igreja assistir um culto? Nossas igrejas não têm a preparação suficiente. E engraçado que o Senhor tem chamado a atenção para isso. Porque hoje as lives, né? As lives no YouTube, de gente famosa, tem se preocupado em colocar alguém lá, né? Traduzindo a língua para que as pessoas entendam. Então que a igreja se atente para isso. Irmão, olha, Thaís, eu não quero ir para a África, eu não tenho chamado. Irmãos, entenda. Se você faz missões aqui na sua cidade, de alguma forma, em nada o seu trabalho é menor do que quem saiu para fazer fora. Você está fazendo missões também aqui. E se o seu coração arde por isso, né? Olha, eu não quero... Se prepare, irmão, vai fazer um curso de Libras para falar de Jesus para um povo menos alcançado, que são surdos também, né? Alguém falou aí dos ciganos. Isso mesmo, minha irmã, umas 3 pessoas eu ouvi falando aí. Os ciganos também é um povo
pouco alcançado no Brasil. Existem também os ricos, né? A gente estava falando outro dia dos ricos, entre os mais ricos entre os ricos. É muito difícil também. Quem é que tem pregado o evangelho, né, dentro das multinacionais, das grandes empresas, né? Quem tem pregado o evangelho para os milionários das grandes capitais na cidade? Então, é um povo também a ser alcançado. Mas eu vou voltar aqui para o meu contexto sertanejo, que foi aonde o Senhor nos levou. O contexto sertanejo é um povo onde o evangelho é quase que fechado. O povo é cético, a idolatria é muito grande, o cenário não é propício para a propagação do evangelho. A terra é seca. A terra é seca literalmente porque chove pouco e a terra é seca porque caminha em dois paralelos, pobreza e idolatria. O sincretismo religioso é muito grande, é muito fácil você encontrar religiões cruzadas. Catolicismo cruzado com o candomblé e com outras religiões pagãs. É muito fácil também você sentar para falar de Jesus com alguém e dizer assim, olha, eu nasci nessa religião, é a religião do meu pai, o meu santo é esse, nasci nela, nela vou morrer. Então a terra é seca. É preciso que você se contextualize, organize em Deus estratégias para chegar no coração dessa pessoa. A terra é seca. E como a gente costuma dizer lá, o coco é seco, não tem água. Você abre o coco e não tem água para você falar de Jesus. Então, o contexto do sertão é pobreza. O contexto do sertão é sincretismo religioso, idolatria, acompanhado a muitos casos de pedofilia, casos de abuso sexual infantil, abuso de adolescentes, trabalho escravo infantil, violência contra a mulher. Esse é o contexto do sertão. É esse o contexto do sertão. Esse é o cenário que a gente encontra quando a gente vai estudar o sertão, quando a gente está inserido em um contexto sertanejo rural. Como falar de Jesus para esse povo? Quando você chega numa casa, o que mais você ouve dizer assim, olha, o meu santo é Maria, né? O meu santo é Santo Agostinho da não sei das quantas. Mas de Jesus ninguém fala. E algo muito interessante que eu quero passar para vocês é que lá, aprendendo missões no sertão, a gente entende que todo crente é romeiro. Eu vou explicar por que você é romeiro, tá, crente? Você é romeiro, você é pagador de promessa, e eu vou te ensinar porque você é pagador de promessa. Ok, pessoal? Você é tudo isso. E tem mais uma coisa que a gente grita aí, Ari. Pra mim, eu tenho uma secretária aqui do meu lado. A gente é romeiro, é pagador de promessa e é devoto. Thaís, crente romeiro, crente pagador de promessa, crente devoto, meu irmão. Você tem que aprender a ser isso. Como é assim, Thaís? Como é que o negócio funciona? Bem, você vai falar de Jesus para um sertanejo. Um cara totalmente infiltrado na idolatria, naquela religião ele nasceu, naquela religião ele diz que vai morrer. A primeira coisa que ele fala para você, olha, eu não quero ouvir falar desse negócio de lei de crente não, tá bom? Nada de negócio de lei de crente para mim. O meu santo é Santo Antônio. Eu sou devoto dele, faço romaria para ele e pago minhas promessas para ele. O que é que você faz? Vai julgar a fé desse homem de cara? Não. Você vai espantar ele para ouvir o evangelho. O que você tem que fazer? Epa! Olha que coisa engraçada, meu amigo. Não é que eu também sou devota? Não é que eu também sou pagadora de promessa? Não é também que eu sou romeira? Ele vai perguntar para você, mas como assim, tu não é crente? Sim, a gente é muito parecido, só que o meu santo é igual. Eu sou devota de um santo Jesus, que morreu, mas está vivo porque ressuscitou, a morte não resistiu ao poder dele, né? A morte não resistiu. Eu sou pagadora de promessa porque ele me deu uma ordem, eu fiz uma promessa a ele que ia pagar a promessa. Qual foi essa ordem? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, aquilo que vocês já conhecem. E eu tô aqui pagando uma promessa porque eu sou devota dele. Por isso que eu tô aqui falando pro senhor. E por que eu sou romeira? Porque eu saí de minha terra, lá da Bahia, hoje eu tô aqui enfriltada no sertão, conversando com você, fiz uma romaria até aqui para pagar uma promessa que eu fiz ao meu santo Jesus. Pronto! Quebra as cadeias, meu irmão. Ali você já abre um caminho e começa a falar de Jesus para aquela pessoa. Ele começa a ter curiosidade pelo santo que você professa. E aí você ainda diz mais, e você tá aqui
me ajudando a pagar uma promessa que eu fiz a meu santo. Se você não me ouvir, eu não pago minha promessa. E ali você abre uma porta para falar de Jesus. Por isso que é meio, às vezes, assustador você dizer assim, mas crente, eu pagador de promessa, é pagador de promessa. Sabe por que é pagador de promessa, meu irmão? Porque quando você aceita Jesus, você promete aos céus cumprir o mandamento dele. E se você não cumpre o ID, você não é um pagador dessa promessa. E se você não está pagando essa promessa, você tem pecado contra o reino do Senhor. É muito forte isso, é muito forte dizer, mas é uma realidade. E você é devoto porque você serve a Deus. A nossa devoção é um Deus vivo. É um Deus diferente dele. Mas é esse Deus que a gente tem que propagar. E nesse cenário onde a terra é seca, você tem que encontrar meios e estratégias para falar do amor de Deus. É dessa forma. É se contextualizando. Não foi assim que Paulo fez? Foi lá para o período gentil, para ver como é que a coisa acontecia, para falar de Jesus e levar o evangelho para aquele povo. E é mais ou menos assim que funciona no reino missionário. Hoje nós estamos inseridos ali num povoado, um povoado que fica a cerca de 40 quilômetros mais ou menos da capital de Natal. Nós iniciamos o nosso curso missionário na capital de Natal, onde a base estava inserida, mas por uma direção de Deus, o Senhor nos levou a um povoado rural, ali na cidade de São Gonçalo do Amarante, né? E hoje nós estamos ali, a base missionária está ali inserida naquele povoado, onde nós temos levado Jesus para aquele povo. Onde nós temos encontrado um cenário que é difícil até de entender. Ué, mas como o evangelho é tão difícil de chegar nesses lugares? Eu já expliquei o contexto. E já expliquei que a gente precisa entender a história do povo, precisa entender o contexto daquele povo para poder pagar a nossa promessa a Jesus de levar Jesus para aquele povo. É mais ou menos dessa forma que funciona. Hoje os nossos trabalhos ali se resumem em falar de Jesus, em levar Jesus aos corações que estão ali feridos. Porque será que chega o evangelho de forma errada no coração desse povo? Chega. Chega o evangelho de forma errada. E às vezes o evangelho chega de forma errada, as portas se fecham para o evangelho que quer chegar da forma certa. E aí você tem que entender em Deus meios de chegar ao coração desse povo. A gente se inseriu ali naquele povoado e começamos... quem está aí na nossa live, alguém me falou aí, quem está acompanhando a nossa live é o missionário Rodrigo Bela Guarda, o presidente da Missão Esperança e Fé, missionário que já rodou a África, um maluco pelo reino e por missões, tá, pessoal? Ele está aí na nossa live, está aí assistindo, acabou de entrar aí. E o Senhor tem usado o missionário Rodrigo e os seus sonhos para que pessoas como eu, para que vocacionados como cada um de nós, sejam também instrumentos usados na mão do Senhor. E hoje nós estamos ali naquele povoado, falando do amor do Senhor para aquelas pessoas, reunindo crianças para falar do amor de Deus, né? E onde é que você reúne, Thaís? Onde é que reúne essas crianças? Bem, a gente atravessa 2 cercas de arame, senta num pasto que tem ali e vai falar de Jesus para as crianças. É assim. E como elas já estão muito treinadas, aí a gente já reúne, antes da gente sair da base, elas já estão esperando a gente na frente. Elas já estão esperando a gente, porque já se acostumaram com a nossa presença no povoado. E elas já sabem que tem que levantar uma cerquinha para todo mundo passar. Aí uma levanta a cerca de arame, a gente passa por debaixo. Depois que passa todo mundo, a gente caminha até a segunda cerca, atravessa mais uma cerca até chegar num pasto emprestado, onde a gente senta no chão embaixo de árvores, às vezes no sol quente, às vezes na sombra, e vai falar de Jesus ali. E o Senhor tem operado grandes coisas. Nós temos visto um mover e um agir de Deus assim inexplicável. A live vai terminar e eu retorno, tá bom? Pronto. Volta todo mundo aí, viu, gente? Fica aí, pessoal. Volta pra gente terminar, tá? A gente vai contar um segredo muito forte ainda até o final dessa live. Tem um segredo, pessoal. Fica aí.